Capítulo 3. O céu. 1. A palavra céu se diz em geral do espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente da parte que está acima do nosso horizonte. Ela vem do latim coeluma, formado do grego kilos, oco, côncavo, porque o céu aparece aos olhos como uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas das quais a Terra era o centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontrassem em seu circuito. Essa ideia, que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de beatitude. O último era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9 deles, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu, nota. Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã, fim de nota. Contou 11, dos quais o último era chamado Empírio, 2, nota. Do grego pur, ou pir, fogo, fim de nota. Por causa da ofuscante luz que aí reina. É ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, a região dos eleitos que contemplam a Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. 2. As diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todos colocaram essa região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar do centro de onde a irradiação do seu pensamento pudesse se estender a todos. 3. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidade. O próprio Sol não é senão o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis ao redor dos quais circulam mundos inumeráveis, separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça se tocarem. Nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra não aparece senão como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Desde então, pergunta-se por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado suas criaturas prediletas? Tudo, ao contrário, anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. A ciência nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não poderia tê-los criado sem objetivo, deve tê-los povoado de seres capazes de governá-los. 4. As ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu dar-lhes um outro curso.
sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deveram se modificar. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo veio resolvê-la demonstrando a verdadeira destinação do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, se chega ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. 5. O homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é senão matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para encarnar. Há, pois, o mundo corporal composto de espíritos encarnados e o mundo espiritual composto de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem cada um em lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro. Absolutamente, como para um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz que não faz nenhuma impressão sobre seu vizinho. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles as aurem por toda parte onde a encontram, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão de sua aptidão em senti-los.
o mundo espiritual tem, por toda parte, esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados. 7. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Eles apressam, assim, ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo, aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo, do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. A felicidade suprema não é o quinhão senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado. Mas o que o espírito não faz em um tempo, ele o fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual se vêem frequentemente homens inteligentes e instruídos pouco avançados moralmente e vice-versa. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual, do espírito, ao progresso intelectual pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios, nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula o bem. 9. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, poderia em uma só encarnação alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado. Isso é materialmente impossível. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. O simples bom senso repele uma tal suposição que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que não têm nada mais da materialidade terrestre. Da parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto deles.
aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por devotamento.